E é isso aí, pessoal, paz do Senhor, sou eu, presbítero Rogério Santos, em mais um vídeo para você. E hoje nós vamos tratar sobre o assunto sobre a fé racional. O que é que a nossa fé precisa ter e como ela precisa atuar nessa geração em que nós estamos vivendo? E será que o estudo teológico pode me acrescentar ou então me diminuir ou me extrair algumas coisas de benefícios ou então de prejudiciais para a minha vida espiritual, sociocultural? Fique ligadinho, entre conosco no vídeo. Voltamos aqui para vocês a toda. Vamos falar então sobre um assunto interessante, a nossa fé racional. Vamos lá falar então sobre um texto descrito pelo apóstolo Paulo, a sua carta aos Romanos, capítulo de número 12, que vai nos dizer da seguinte forma, olhe bem: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olhe bem, que é o vosso culto racional. Olha o verso 2, que diz assim, ó: e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, mas antes de eu iniciar, de eu introduzir, falar para você sobre isso, deixa eu só te lembrar de uma coisinha. Entra aí, clica em se inscrever, ative a notificação. Nós vamos falar sobre fé racional. Você que tem um assunto ou que tem a sua opinião sobre isso, amigo, comente aí embaixo o que você entende sobre fé racional, na sua visão teológica, o que nós vamos acrescentar sobre esse assunto. Vamos lá! Vem comigo, galera! Quando Paulo fala no seu capítulo de número 12, nós vemos que ele está rogando, está implorando, está pedindo aos irmãos em Roma para que eles tivessem que cultuar a Deus, dando os corpos como sacrifício vivo e agradável a Deus. Mas o interessante é no finalzinho do versículo 1, que diz que é o culto racional. Racional é raciocínio. Você precisa ter consciência daquilo que você está fazendo, daquilo que você está aplicando, daquilo que você está executando para Deus. E quando eu olho na nossa geração, eu quero destacar alguns tipos de fé, não de fé motivada, de extração bíblica. Não, essas coisinhas aí, tá bom? Mas eu quero falar de fé que nós estamos convivendo no período do século 21. Nós temos aqui 3 pontos que eu quis destacar e quero apresentar para você sobre fé racional. A primeira delas é a fé racional, que nós já citamos tantas vezes. A segunda fé é a fé gerada por influências. E a terceira fé é a fé que se tornou robotizada. Vamos lá? Vamos entender comigo? Então vamos começar numa ordem ao contrário. A fé robótica. O que é a fé robótica? Como está a nossa geração nesse tempo presente para então a gente aplicar o termo fé robótica? Nós estamos convivendo com um período de tempo onde as pessoas vão para o culto, onde as pessoas cultuam a Deus. E eu estou agora pastoreando a igreja e vi algumas situações. Pessoas vêm ao culto não porque estão vindo para adorar, mas estão vindo porque virou uma rotina, um costume, algo rotineiro. É aquela fé robotizada. Eu vou lá porque é o culto, porque hoje é dia. Então hoje é sábado, domingo, segunda, terça. É o dia de culto. Vamos lá para o culto porque hoje é o dia do culto. Isso se torna uma fé robotizada. Isso não é racional. Você faz algo por um hábito, um costume. Você se tornou um robô. Você aplica porque é como se fosse um reloginho. Chegou na quinta-feira, às 19h30, você diz: tenho que ir pro culto, vou pro culto. Então você acaba tendo uma fé robotizada e não é isso que Paulo está nos acrescentando nessa palavra. A segunda fé é a fé por influências. Como assim? Alguém projeta em você através de uma palavra influenciadora e você passa a acreditar naquilo. Um exemplo, nós vemos hoje uma dificuldade no nosso tempo e nós temos lenço ungido, água ungida, vassoura ungida, até revólver ungido, temos de tudo. Eu vi uma cena por aí que o camarada ungindo, mas deixa
deixa pra lá, vamos pra outro Nós vídeo. estamos vivendo um período que as pessoas estão sendo influenciadas a acreditar em coisas, em sei lá o que, em tudo quanto é aquilo, e aquilo tudo que você imaginar. As pessoas estão sendo influenciadas a acreditar nisso tudo. Então imagine aí o que você quiser imaginar e as pessoas acreditando nisso porque acham que é fé. Mas agora eu olho para a fé racional. O que é a fé racional? E aqui eu começo a falar um pouquinho sobre a visão teológica. Para quem aí gosta de teologia, gosta de estudar a Bíblia, até aproveitando, vai ter aí embaixo depois na descrição o meu número de contato, você pode me procurar, tem novidades para vocês, viu? Segue a gente aí. Segue nas nossas redes sociais, Facebook, no YouTube aqui, a gente tem o YouTube e o Facebook por enquanto, e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Vai ter o nosso número de WhatsApp também. Vamos lá, fé racional, raciocínio. Se você está andando em direção a um alvo, o teu raciocínio está dizendo, eu preciso chegar naquele alvo. Quando nós falamos de fé racional, ela está dizendo, eu estou te dando a oportunidade de pensar. Você não faz algo robotizado. Eu vou porque eu tenho que seguir, eu sou um robozinho e tenho que... Você não é programado para isso. Você pensa, você sente, você fala, você chora, você sorri. E é isso que a fé precisa ser. Só que eu olho aí que a gente tem tantos temas sobre algumas coisas que a Bíblia nos implica. E nós lemos no verso número 2, eu quero voltar a ler ele com a gente, só para a gente desenvolver a ideia. Olha só, e não sede conformados com este mundo. Sobre conformar, conformar é aceitar. Não aceite as ideias deste mundo. Quando nós falamos de não aceitar, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Renovação do entendimento. Escute comigo. Como que eu renovo o entendimento? Eu sei que andar para cima, eu estou andando para cima, eu vou subir para cima, uma tautologia, me permita usar isso agora. Se você sabe que está subindo para cima, você não precisa falar subindo para cima. Eu estou subindo, você renova e começa a usar, a fazer o uso correto daquela aplicação. Quando nós vemos Deus se preocupando e falando de culto racional pela pessoa do Paulo, ele está dizendo assim, não fique preso nas quatro paredes da religião, não fique preso no mundinho religioso, onde a sociedade te oprime e te exprime. Eu separei um assunto aqui, quero ler para vocês alguns pontos que a sociedade tem deixado se perder no meio das igrejas, que tem matado, tem feito um estrago tremendo no meio do povo. Primeiro ponto, quer ver? O primeiro ponto é a privatização da fé. O que é isso? Só eu tenho fé certo, só eu posso me aplicar, só eu posso falar, só eu posso aplicar a fé, porque a minha Deus fé... que eu creio, você vai morrer, vai pro inferno, sei lá, vai pra qualquer lugar. Privatização da fé. Nós não podemos privatizar algo que Deus estendeu para todos. Nós não podemos segurar algo que Deus estendeu sobre todos. Então a privatização da fé tem matado muitas pessoas. Quer ver um exemplo? Porque a igreja fulana, não vou citar nomes, mas a igreja ciclana, a igreja beltrana é a mais certa. Mas vem cá, a tua fé dentro daquela igreja, ela não sai das quatro paredes, então você está privatizando a fé. Segundo ponto, nós não vamos parar nisso. Vamos lá. A segunda situação é o pluralismo religioso. Como assim? Muitas denominações religiosas. Porque a igreja do fulano, a igreja do ciclano, a igreja do Bertrano, que tal? Aquelas igrejas vão abrindo igreja em cima de igreja, igreja em cima de igreja, e vai abrindo igreja, até que chega um ponto que nós não sabemos nem quem nós somos no meio desse tanto de gente. Deixa eu te falar uma coisa, o pluralismo religioso está se tornando perigoso. A fé racional nos leva a raciocinar, a sair das quatro paredes e não formar mais parede, mas abrir as portas do evangelho e receber pessoas para Cristo e não para uma denominação religiosa. Até porque o evangelho não é nome de igreja. Evangelho é boas novas, é notícia de vida eterna. Vamos lá para mais um ponto sobre fé racional. E uma coisa que eu quero destacar é sobre o acanhamento. O acanhamento. O que é o acanhamento? Nós, protestantes, pregadores do evangelho, aqueles que usam a Bíblia, protestante para anúncio, para então a envergadura, para a salvação de almas. Você já percebeu que você pode... Desenvoltura sobre o púlpito.
Pode ter uma desenvoltura sobre o púlpito, pode ter uma desenvoltura dentro da igreja, no meio do grupo de jovens, no meio da classe de escola dominical, mas na hora de ter a desenvoltura, no meio da pregação do evangelho no mundo, porque aí, irmão, o santo tem que entrar em contato com o profano, porque o santo precisa santificar o profano. Oh, glória! Paulo em Atos, capítulo de número 17, vai falar que ele pregava na praça. Enquanto ele pregava, o santo estava em contato com o profano. E houve então salvação de almas através do contato do santo com o profano. Então entenda uma coisa: o acanhamento tem feito o evangelho ficar inibido. Isso atua-se na fé racional. Não adianta você ter um conhecimento teológico, mas enrustido dentro de você e dentro da sua religiosidade. A sua fé precisa ser pensante e também uma fé filosófica. O que é filosofia? Trazer o questionamento sobre a realidade. A fé precisa ser uma fé questionante, uma fé aberta a debates, não a brigas, a debates, porque no debate se chega a conclusões sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. O próximo ponto é a reclusão. O que é isso? A igreja, o povo, se reprimir. Aí eu até citei, ou melhor, aí eu quero até citar para você agora uma situação interessante. Sabe qual? O povo se reúne entre si, se fecha num grupinho, aí vem pregar sobre a inclusão. Incluir o jovem, temos que incluir a irmã, temos que incluir o obreiro novo, temos que incluir o membro novo. Mas aí vai lá e reúne os jovens da igreja e vai lá, vamos comer um lanche! O irmãozinho novo, o jovem, que chegou, não é notificado. Aonde ficou aí? Nós precisamos sair então da reclusão. Eu até tenho uma frase anotada aqui, ó. Precisamos sair do gueto, no gueto evangélico, com forte tendência para a alineação em relação ao mundo. Lugar de crente é na igreja. Nós precisamos entender que nós precisamos sair das quatro paredes. E não é só fazer camisetas, chamados para fora, não é só fazer uniformes de movimentos. Literalmente precisamos sair para fora. A fé racional não nos prende dentro. A fé racional nos leva para fora, para trazer quem está lá fora para dentro. E não prender, mas influenciar. Que quem vem de fora para dentro queira sair de dentro para fora e continuar trazendo de fora para dentro. Como uma fonte inesgotável. Eu vim trazendo. Sabe por que eu me preocupo quando o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, ele fala de fé racional, ele fala assim: você precisa pensar, será que a tua fé está sendo aplicada segundo Cristo? Porque Cristo confrontava os pensamentos. Cristo aplicava a tese teológica e muitas vezes como parábola. Parábola também é vista como poesia. Toda língua, ou a linguística bíblica, é vista como linguística poética, filosófica e teológica. Então entenda uma coisa: teologia não é dissertação de Deus. Teologia é o estudo provável daquilo que Deus se revela. Então teologia vem de logos teu, falar de Deus. Se você fala de Deus, se aproxime a Ele. Tenha Ele próximo de você, tenha a sua fé racional. Olhe bem, Jesus chega no cego de Jericó, o cego grita para Jesus, grita, Jesus olha para ele, estava vendo. Olhe bem a lógica. Jesus provocando um raciocínio lógico. Ele olha para o cego e fala assim: o que tu quer que eu te faça? O cego poderia olhar para ele e falar: não, você está brincando. Mas o raciocínio racional, ele diz: Senhor, eu quero ver. O Senhor tem poder para isso, eu quero ver. A racionalidade da fé, irmão. Saia do mundinho de contos de fadas. A fé não é brincadeira, não é casinha de boneca. A fé é racional. A fé não te prende numa caixinha de Pandora, não. A fé te abre horizontes, porque a única estrutura que te dá certeza que você sairá da terra, atravessará todo o cosmo e entrará numa dimensão mais que eterna, sempre eterna, no dono, juntamente com o dono da vida, é a fé. A fé precisa ser racional. Então entenda, pense, raciocine e creia. Jesus ainda tem milagres para você. Não vive iludido. Abra o teu coração, saia desse mundinho de continho de fadas e viva o melhor de Deus na tua história. Gente, que Deus te abençoe. Que Cristo Jesus acrescente vida, fé em abundância
pra tua alma. Galerinha, antes do vídeo terminar, deixa eu só pedir duas coisas pra você. Olha lá, tem o nosso número de WhatsApp aí embaixo, adiciona a gente no WhatsApp. Tá vendo essa camiseta bonita aqui, ó? Eu sou assembleiano, atrás tá a logomarca PAVP, Pregar Avivamento, Viver Pentecostes. Você pode adquirir ela aí pelo nosso WhatsApp, também tem o nosso Facebook, vai estar aí embaixo. Você também pode clicar no link, eu vou deixar o link na descrição do Facebook. E também aqui pelo YouTube, você pode aí seguir a gente pelo YouTube e comentar nos comentários, eu sempre estou dando uma olhadinha aí. Se você queira adquirir, nós enviamos para todo o Brasil. Uma outra coisa que eu quero te pedir, amigo, compartilha esse vídeo, compartilha aí o nosso canal, entre lá, curta a nossa página PAVP, na nossa fanpage do Facebook, PB Rogério Santos, ou então Rogério Santos, você vai encontrar aí, e seja abençoado por Deus. Abençoe alguém e também seja abençoado. Querido, forte abraço, Deus te abençoe e vamos lá!